Boa noite você que está aí na escola aguardando por nossa aula. Você de Hugo Napoleão, Pajeú do Piauí, São Francisco do Piauí, nosso abraço carinhoso, participe da aula, porque sem a sua participação não tem feedback, né? E o feedback é importante para que a gente saiba em que nível, em que situação está o nosso aprendizado. Boa noite para você que nos acompanha de casa, pela TV. Você que prefere ficar aqui com a gente no YouTube do canal Educação. Sejam bem-vindos à nossa sala de aula. Hoje, língua portuguesa. E como é dia de quinta-feira, é hora de língua portuguesa raiz, né? Aquela parte que a gente estuda a análise linguística. E hoje vamos falar de modalização. A gente já falou da modalização dos verbos, já falou também da modalização dos adjetivos e agora vamos falar da modalização estilística. Que é isso, professora? É o uso das figuras de linguagens, tá bom? Então, não tenha muito medo não, porque o assunto é interessante, faz parte do nosso cotidiano e vai trazer muito aprendizado para nós. Então, fique ligado, porque a aula hoje é de modalização estilística na língua portuguesa. Sejam bem-vindos à nossa sala de aula. Bem, o nosso objetivo hoje é reconhecer, é identificar a intencionalidade do discurso explícito, do discurso que fica subentendido e daquele discurso que fica sugerido, modalizado por figuras de linguagem, né? Porque as figuras de linguagem elas servem exatamente para expressar de forma diferente aquilo que você realmente gostaria de estar falando. Então, para não usar a palavra nua e crua, para não usar uma linguagem sempre denotativa, uma linguagem sempre objetiva, a gente usa as figuras de linguagem, que são conotativas. Bem-vindo também para vocês que estão aí em Colônia, né? Que estão deixa eu ver, pessoal do Canidé, me diga aí o nome do polo. Sejam bem-vindos à nossa sala de aula e, por favor, participem. Usem aí os seus teclados para mandar suas mensagens, para interagir com a professora, tá bom? Vamos lá. Modalização estilística, o que é isso? De onde veio, para onde vai, como se chama? É o que a gente vai descobrir agora. Vejam só essas duas imagens aí que vocês estão vendo, né? Que são duas imagens que você, como você percebe, são poemas. A gente está utilizando aqui textos que são poemas. E esses poemas aqui estão escritos de maneira diferente, não convencional. Um trabalho não convencional da forma de usar a poesia. Primeiro, você tem um poema, que vamos chamar isso de concretismo. Poema concreto. Você sabe o que é um poema concreto? O poema concreto é aquele poema que materializa a mensagem. Que a mensagem não fica apenas em forma de palavra. A mensagem aparece também em forma de imagem. Então, formando uma imagem, você tem o primeiro poema que se chama Paz. Exatamente, Paz. Agora, se vocês observarem na formação da palavra paz, se você observar aqui na formação da palavra paz, a palavra paz é toda constituída da palavra guerra. Usamos a palavra guerra, todas as palavras aqui, observem, o léxico utilizado é guerra, e elas juntas, né, se unem construindo a palavra paz. Então, guerra e paz. É essa a primeira mensagem passada pelo poema concreto. Um poema que traz uma mensagem em forma de imagem, ocupando todo o espaço do papel, tá bom? Eles não trabalham com versos. O poema concreto não trabalha com verso. O poema concreto valoriza a palavra e a imagem. Palavra e imagem formam a síntese da poesia concreta. No segundo poema, chamado Como o Vento, você observa que as palavras estão delineadas, né, em formato de ondas, assim como acontece com o vento.
Então, como o vento, o mesmo vento que sopra, o vento que levanta os cabelos, o vento que movimenta a natureza, também é o mesmo vento que levam as palavras. Aí aqui na poesia concreta também, você não tem por onde um início de leitura. Você pode ler em qualquer ordem, né? A poesia concreta não exige que você faça uma leitura, digamos, sincrônica. Você pode fazer a leitura do modo como você achar melhor. Ser um discípulo do vento. Aqui você tem o primeiro verso, ó. Ser um discípulo do vento, formando aí uma curva. E na curva maior, ou seja, no segundo verso, viajar para qualquer lugar e momento, feito livre pensamento. Pronto. Está aí. Em formato de ondas, como o vento, você recebe a mensagem. Ser um discípulo do vento. O que é a palavra discípulo? Qual o significado desse sintagma, né? A palavra discípulo significa aluno, ou aquele que está a aprender. Então, ser um discípulo do vento quer dizer, vou aprender com o vento. E o que faz o vento? Viajar para, olha o uso do pra. Esse uso do pra mostra para a gente o uso da linguagem coloquial. Logo, você percebe que se trata de um poema moderno. O poema moderno valoriza o uso da palavra coloquial. Viajar para qualquer lugar e momento. Feito livre pensamento. Beleza? Aqui também há o uso dos verbos, né? Como vocês observaram aí, os verbos são utilizados do modo infinitivo. Ou seja, quando você usa os verbos como o verbo ser, como o verbo viajar, como o verbo feito, utilizado em formas nominais, isso dá mais fluidez às palavras, tá bom? É uma característica muito comum na poesia simbolista, por exemplo, fazer com que as palavras fiquem fluidas. E o vento não é fluido? O vento, ele não está materializado. Ele é feito de ar. Então, para caracterizar essa fluidez, o poeta também faz a opção de utilizar palavras que não sejam palavras tão sólidas, tão concretas, como seriam os verbos, se eles estivessem na forma conjugada, se eles estivessem na forma flexionada. Por isso, eles optam em utilizar as formas nominais do verbo. Aliás, formas nominais do verbo é o nosso próximo encontro de língua portuguesa, tá bom? Verbos no infinitivo, ser e viajar, e o verbo no particípio, feito, né? Feito, particípio irregular. Já que não existe, para o verbo fazer, não existe a forma fazida. Então, a forma fazida seria a forma regular. O irregular, feito. Ser um discípulo do vento. Viajar para qualquer lugar e momento, feito livre pensamento. Opcional, modalização dos verbos na forma nominal, para dar esse efeito de fluidez, que seria o mesmo efeito do vento. Ou seja, o poema concreto, o poema imagético, né, que é feito de imagens, eles optam em utilizar palavras em formas de movimentos, palavras em movimentos, não utilizam os versos como eles deveriam ser utilizados na forma clássica, não ocupam a estrutura dos versos clássicos e utilizam-se de palavras arquitetadas de uma forma a gerar uma outra palavra, formando imagens, como você vê aqui em Paz e como você vê no poema como o vento. Agora vamos aqui para, já que estamos falando de estilística, a gente vai falar sobre o que é a estilística. A gente diz que estilo, né, figuras de estilo, ou a parte estilística da gramática, é a área da linguística que estuda as variações da língua
e a sua utilização, incluindo o uso estético da linguagem. Veja só, uso estético da linguagem. Como a gente costuma fazer, vamos marcar essa parte do texto, mostrando a importância dessa informação, tá bom? Então, anotem aí que essa parte é importante. Então, quando você fala de estilística, é a parte da língua portuguesa, que não deixa de ser uma variação linguística, em que o uso das palavras ou o uso da linguagem tem a finalidade estética. E as suas diferentes aplicações, dependendo do contexto ou dependendo da situação, tá bom? Dependendo do contexto ou da situação, a gente utiliza, então, as figuras de linguagem ou a estilística. Vamos observar nessa letra de música, talvez vocês até conheçam, se não conhece é fácil, coloca no YouTube, certo? Ou baixa no aplicativo de música, que vocês devem ter, e ouçam parabólica. Vocês sabem o significado de parabólica, não é? Parabólica é a palavra que traduz um tipo de transmissão, né? Um tipo de transmissão de conhecimento a longa distância. Transmissão a longa distância, através de antenas. Então, vocês já ouviram falar, ou com certeza conhecem, as antenas parabólicas. Agora, com a chegada da internet, com a chegada do IPTV, certo? A parabólica está mais em desuso. Mas eu ainda percorro aí o interior do Piauí, eu ainda vejo muitas casas utilizando as antenas parabólicas, que era uma forma de captar, que é uma forma de captar a comunicação via satélite, tá bom? Diretamente via satélite. Parabólica, do Humberto Gessinger, música cantada pela banda Engenheiros do Havaí. Ela para e fica ali parada. Olha-se para nada, Paraná. Fica parecida a paraguaia, para raios em dias de sol para mim. Prenda minha parabólica, princesinha clarabólica. O pecado mora ao lado, o paraíso paira no ar. Prenda minha parabólica, princesinha clarabólicas, paralelos que se cruzam em Belém do Pará, de longe, longe aqui do lado. Paradoxo, nada nos separa. Eu paro e fico aqui parado, olho-me para longe, a distância não separa parabólica. Entendendo o texto, observando a configuração do texto. Primeiro é uma letra de música. Se eu perguntar qual é o gênero textual, qual é o gênero desse texto, você vai dizer para mim que é uma letra de música, tá bom? O texto se trata de uma letra de música. A letra de música, ela se enquadra dentro do tipo de composição que a gente chama de texto literário. Letra de música é um tipo de texto literário. E é um texto que se aproxima diretamente da poesia. É um texto poético. A letra de música é um texto poético. E na literatura ou na poesia, a linguagem que predomina, o que predomina na poesia é a linguagem conotativa. Linguagem conotativa é uma linguagem carregada de sentidos, que é o que você também costuma chamar de linguagem figurada. E onde tem linguagem figurada, nós temos o uso da estilística. Da estilística através do uso de figuras de linguagem. Através do uso de figuras de linguagem. Professora, como é que eu reconheço o uso de figuras de linguagem? Exatamente quando a mensagem não diz exatamente aquilo que quer dizer. Quando utiliza outros recursos para falar o que quer.
Outra característica da linguagem conotativa, da linguagem literária ou da linguagem poética é a polissemia. Polissemia. Professora, e o que quer dizer polissemia? São os múltiplos significados que uma palavra pode ter. Se você observar dentro do dicionário, se você abre um dicionário, você vai observar que as palavras, elas não têm um único sentido. Elas têm outros sentidos também. Por exemplo, professora, me indica uma palavra nesse texto que possa estar sendo usado em amplo sentido, em sentido polissêmico. Vamos pegar a palavra prenda. Prenda minha parabólica. Você pode entender a palavra prenda de duas maneiras, porque ela, no dicionário, não vamos confundir polissemia com a figura de linguagem, com linguagem conotativa. A polissemia é a possibilidade de uma mesma palavra ter vários sentidos diferentes. E o texto vai explorar todos esses sentidos, ou mais de um sentido da mesma palavra. Isso é polissemia. Veja só. O texto não está atribuindo sentido novo, não está criando um novo sentido à palavra, mas sim está empregando a palavra, dando a ela vários significados que ela já existe, que já é própria dela. A palavra prenda pode ser do verbo prender, certo? A palavra prenda, primeiro significado, prenda, do verbo prender. Quando eu digo prenda, pode ser um verbo, uma ação. O verbo prender, que quer dizer segurar, acorrentar, privar, não é isso? Prender significa privar. Então, se eu digo prenda minha parabólica, eu posso estar dizendo, bora, prende a parabólica, assegura, segura a parabólica, não deixa a parabólica fugir. Aí seria o sentido de prender, privar a minha parabólica, não deixar sair, prendê-la. Esse seria um sentido. Mas se você buscar no dicionário, a palavra prenda também pode ser um substantivo. A palavra prenda pode ser um substantivo. E a palavra substantivo prenda significa surpresa, significa presente, significa dádiva. Surpresa, dádiva, presente. Quando eu digo assim, eu tenho uma prenda para você. Ela chegou, me trouxe uma prenda. Se eu digo, essa menina é muito prendada, não é isso? A prenda, prendada, quer dizer que ela tem muitos atributos. Então, quando eu digo prenda, eu quero dizer uma coisa boa, uma coisa cheia de surpresas, uma coisa nova. Prenda minha quer dizer minha prenda, minha querida, minha amada. A palavra prenda pode ser usada nesse sentido também, de querido, amado, aquilo que você se afeiçoa, minha prenda. Né? Ah, ela é minha prenda, ela é minha preferida. Minha preferida quer dizer que ela é minha prendada, aquilo de que eu mais gosto. Então, observa que quando o poeta usa prenda minha parabólica, ele está gerando dois sentidos. O primeiro sentido é de dizer que do verbo, estando no caso, o verbo vai estar no imperativo, dando uma ordem, né? Prenda minha parabólica. Olha, vai ver que a parabólica está solta, está correndo, não é isso? E eu quero que ela seja presa. Então, prenda minha parabólica. Ou eu posso dizer que a parabólica, para mim, é uma prenda. A parabólica, para mim, é um presente. A parabólica, para mim, é uma dádiva. É uma coisa abençoada, é uma coisa maravilhosa na minha vida. Então, para eu dizer que ela é uma coisa maravilhosa, que eu gosto, eu digo minha prenda, ou prenda minha. Prenda minha parabólica. Entenderam? Então, aqui você já tem uma palavra utilizada com valores diferentes, com sentidos diferentes. Pode ser o verbo ou pode ser o substantivo. Professora, e o que é que vai me dizer se esse prenda minha parabólica é o verbo prender ou é o substantivo prenda? Aprenda. O que vai dizer
é a tua interpretação. Porque, como eu falei para vocês, a poesia, o texto literário, ele é conotativo. E quando ele é conotativo, ele gera sentidos diferentes. Né? Isso é uma linguagem que permite vários sentidos. Então, eu posso entender do jeito que eu quiser, do jeito que a mim me couber, certo? Mas lembrando que tem esses valores aí. Vamos para mais figuras de linguagem. Não é uma poesia? Não é um texto literário? Não é uma letra de música? Então, letra de música precisa de musicalidade. Letra de música precisa de musicalidade. Onde é que eu posso buscar musicalidade? Eu busco musicalidade no ritmo. Eu busco musicalidade na rima. E eu busco musicalidade nas figuras sonoras. Figuras sonoras, que vão me auxiliar a dar maior ritmo à minha composição. E o que são figuras sonoras, professora? São figuras de linguagem que auxiliam no som. Por exemplo, vamos falar de aliteração. Aliteração, para quem não sabe, é uma figura de linguagem. Aliteração quer dizer repetição do mesmo som consonantal. Repetição do mesmo som consonantal. E o que quer dizer mesmo som consonantal? Consoantes. Uso de palavras com as mesmas consoantes. Palavras que tenham as mesmas consoantes. Parabólica é o título. Ela para e fica ali parada, olha assim para nada, Paraná. Fica parecida a paraguaia, para raios em dias de sol para mim. Prenda minha parabólica, princesinha clarabólica, o pecado mora ao lado, o paraíso paira no ar. Prenda minha parabólica, princesinha clarabólica, paralelos que se cruzam em Belém do Pará, de longe, longe aqui do lado. Paradoxo, nada nos separa, eu paro e fico ali parado, olho-me para longe, a distância não separa bola e cá. Vejam a incidência, vejam a ocorrência, a repetição de várias palavras, né, isso de várias palavras em que se utilizam o mesmo som consonantal, o som do P. Então, quando eu falo o verso, esse monte de P's, esse monte de sons caracterizado pelo símbolo P, pela letra P, gera uma sonoridade para mim. Ela para e fica ali parada, olha assim para nada, Paraná. Fica parecida a paraguaia, para raios em dias de sol para mim. Prenda minha parabólica, princesinha clarabólica, o pecado mora ao lado, o paraíso paira no ar. E aí ele continua usando muitas palavras com a letra P. E fora essa simbologia, vocês também vão ter aparece aqui outra figura de linguagem que eu vou chamar de eco para vocês, que também pode ser chamado de reiteração, tá bom? O eco. Eco é quando as palavras repetem o mesmo som no final. É o efeito sonoro, você estuda até na física. Você está num lugar amplo, vazio, você grita, fulana. Aí o eco repete, Ana, 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 certo? Então, o efeito do eco é esse, repetir o mesmo som do final das palavras. E você observa em vários momentos aqui, como, por exemplo, parabólica, clarabólica. Não é isso? Ele diz parabólica, clarabólica, usando o eco, esse efeito da repetição. Outra figura de linguagem que aparece aqui é a reiteração.
Reiteração também é sonora e é a repetição da mesma palavra. As palavras são repetidas, como acontece aqui, ó, longe, 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 né? Paralelos que se cruzam em Belém do Pará, de longe, 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 aqui do lado. E quando ele diz longe e diz aqui do lado, ora, como é que pode ser longe e ao mesmo tempo aqui do lado? Longe é o contrário de aqui do lado. Aqui do lado é perto, não é isso? Se eu digo que ela está aqui do lado, é perto. Se eu digo que ela está longe, é o contrário de perto. Quando eu uso palavras contrárias ou ideias contrárias, eu estou usando paradoxo. Então, paradoxo também é uma figura de linguagem que aparece no texto. Nesse exato momento, quando ele diz de longe, longe, aqui do lado, paradoxo. É um paradoxo quando ele diz que é longe, longe, mas está aqui do lado. Que era o efeito que a parabólica faz, né, gente? O que, é que a parabólica faz? A antena, se você imaginar a parabólica mesmo como a antena, ela traz para perto aquilo que está de longe, 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 ela traz para perto de você. Não é isso? A transmissão via satélite. Então, ele chama isso aí de um paradoxo. Como é que pode estar tão longe e estar aqui do meu lado, via parabólica? Por isso que ele termina dizendo, a distância não separa. Ó, a distância não separa. É isso que ele quis dizer. Pegando aqui a borrachinha, só para corrigir, quando ele fala, a distância não separa. E diz de novo, bólica, para, de novo, repetir o mesmo som. Parabólica, clarabólica, separabólica. E a palavra separabólica não existe, tá bom? Assim como você tem parabólica. Clarabólica não existe, separabólica não existe. Então, isso aí você chama de quê? Você chama de neologismo. Neologismo. Gente, quando se trata de um texto poético, quando se trata de um texto literário, você pode inventar palavras, criar novas palavras. E quando você faz esse efeito de criar palavras, você está usando de neologismo. E, professora, é um processo de quê esse neologismo? É chamado de processo de formação de palavras, tá bom? Processo de formação de palavras. Você cria uma nova palavra, uma palavra que não tem na língua portuguesa, mas que é necessária para o efeito da expressividade. Porque o que a poesia deseja é expressar-se. Entenderam? Então, tem várias formas de você olhar o texto. E uma das formas que eu escolhi hoje para mostrar a riqueza do texto foi mostrando o tanto de figuras de linguagem e o tanto de efeitos estilísticos que essa mensagem traz. Ela traz, vamos lembrar, ela traz linguagem conotativa, que é a linguagem figurada. Ela traz linguagem polissêmica, que é a linguagem usada em vários sentidos. Ela traz neologismos. Ela traz muito ritmo, muita sonoridade, não é isso? E cria aqui uma mensagem, no mínimo, poética, tá bom? Mensagem poética. Professora, qual é a figura, qual seria aí, no caso, a figura de linguagem? Não, mas eu diria... Mas se você me perguntasse qual é a figura de linguagem predominante é a literação. Está na cara que o texto foi feito para ser aliterante, para repetir o som do P. Ela para, fica ali parada, olha assim, para nada, Paraná. Olha só essa formação de novo, né? Como ele pega para nada e forma Paraná. Para nada, Paraná. E fica parecida a Paraguaia, para raios em dias de sol para mim. Aqui, de novo, você tem para raios em dias de sol
você tem de novo o uso do paradoxo, né? Que são ideias contrárias. Prenda minha parabólica, princesinha clarabólica, e aí continua com a poesia, tá bom? Entendido? Então, a aula hoje é sobre o uso estético da linguagem. A gente não usa a linguagem apenas para transmitir mensagens objetivas. A gente também usa a linguagem com finalidade estética. E quando você usa a linguagem com finalidade estética, que fique bem passada essa mensagem para vocês. Quando você usa a linguagem com finalidade estética, não existe linguagem certa nem errada. Não existe erro na língua portuguesa quando houve intencionalidade. Então, se ele coloca nós vai numa música, ele não está errando. Ele usou intencionalmente. Usou uma figura de linguagem chamada silepse, que é exatamente a não concordância do sujeito com o predicado, né? É a permissão poética, tá bom? A permissão poética nos permite toda essa análise que a gente fez aqui nessa letra de música do Humberto Gessinger. Simbora. Falando de fônica, dos sons, deixa eu passar logo todo mundo aqui. Aqui nós temos as figuras de linguagens que trabalham no campo da fonética, né? Figuras de linguagem que trabalham com os sons. Nesse campo, as figuras de som contribuem para atribuir harmonia aos textos mediante a sonoridade. Elas trazem harmonia ao texto diante da sonoridade. Essa harmonia, essa sonoridade é aquilo que a gente chamou de musicalidade. Ela traz musicalidade ao texto. E quais são as figuras de linguagem que atuam no campo fonético, ou seja, que atuam nos sons, também chamado de figuras de som ou de figuras sonoras. Figuras sonoras. Quais são as figuras de linguagens que atuam no som, que fazem o efeito de som? Aqui a gente traz algumas, porque são várias, existem inúmeras figuras de linguagem. Aqui a gente vai ver 4 figuras. A aliteração, que eu falei para vocês, é a repetição do mesmo som consonantal, como aconteceu ali na música parabólica, né? Prenda minha parabólica, princesinha clarabólica. Então, quando você tem a repetição do mesmo som consonantal, você tem um exemplo de aliteração. Vozes veludas e velozes. Olha aí a aliteração. Vozes veludas e velozes. Onde houve a aliteração? No uso de palavras que repete o fonema V e repete fonema Z, vozes veludas e velozes, não é isso? Formando o quê? Uma rima interna, tá bom? A aliteração, ela é também uma forma de rima, interna. E o que é uma rima interna? É aquela rima que não precisa ficar no final dos versos. Ela pode estar dentro da estrutura dos versos, dentro da estrutura da formação do verso. Outra figura de linguagem que também acontece no campo da sonoridade, também figura sonora, é a assonância. A assonância é a repetição do mesmo som, só que agora são sons vocálicos, sons de vogais. As vogais também podem ser repetidas. Quando você diz a onda, ainda, anda. Aonde, anda, a onda. Olha aí. Se eu digo a onda ainda anda, aonde anda a onda? Olha a repetição dos mesmos sons vocálicos, a e on. A, on, a,
a, an, a, aon, an, a, on, a. Não é isso? Várias vezes a repetição dos sons a, on, a, on, a, on. E formando o verso, a onda ainda anda, aonde anda a onda. Isso aí eu chamo de efeito de assonância, tá bom? A literação repete o som da mesma consoante. As consoantes vão de B, não é isso? Até o Z. As consoantes do B a Z. E a assonância repete os sons das mesmas vogais, do A ao U. A, E, I, O, U. Sempre. Aí você pega as músicas baianas. Aê, 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 ei, 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 oh, 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 oh. Aí tu vê que eles usam bastante de assonância. Ou seja, repetição dos sons vocálicos, repetição dos sons de vogais. Outra figura de linguagem que atua dentro da questão sonora, da repetição dos sons, é a onomatopeia. Onomatopeia é a reprodução de um som. É uma palavra que representa sons. Porque nós temos alguns sons que viram palavras, como o relógio, quando o relógio faz tic-tac, né? Eu ouço o tic-tac do relógio. Vocês já ouviram isso, né? Ouço o tic-tac do relógio. Na verdade, tic-tac quer dizer o quê? O som que o relógio faz. Então, tic-tac, tic-tac. E hoje, nos aplicativos, além do tic-tac, você tem o TikTok. Você tem o TikTok, não é isso? Tic-tac, TikTok, que são sons reproduzidos. Reprodução de sons você chama de onomatopeia. E se alguma coisa rasga, você diz zais, zais. Se alguma coisa quebra, você diz crash, crash, crash. É mais rasgando, né, não? Rasgar, zaz. Quebrar, crash. Bater, pum. Ou toque, 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 né? Bateu na porta, toque, 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 toque. Então, quando você transforma sons em palavras, você chama esse efeito de onomatopeia. E ainda tem a paranomásia. Paranomásia, tudo que é paranó, né? Quer dizer que é igual, parecido. Paranomásia, parônimos. Lembram da palavra parônimos? Aproximação de palavras que têm o mesmo som. Você chama, é o efeito da paronímia. Paronímia. Quando você usa palavras que têm sons parecidos, sons semelhantes. Por exemplo, palavras que têm sons semelhantes, mas que não são as mesmas palavras. Você pode dizer assim, você pode usar a palavra, vou colocar aqui um exemplo de paranomásia, quando você usa a palavra como ratificar, ratificar, e a palavra retificar. Ratificar e retificar. São palavras que têm sons parecidos, não é isso? Ratificar e retificar, mas têm sentidos diferentes. Quando você diz colher, quando você diz colher, quando você diz colher, são palavras que têm os sons parecidos, até a escrita é a mesma, mas tem sons diferentes. Então, colher, colher, ratificar, retificar, certo? Então, quando você usa palavras como mala e bala, mala, mala, bala, você tem palavras que têm sons semelhantes. Parabólica, clarabólica, as palavras que ele criou. Né? Ele tem parabólica, clarabólica e ele diz no final a distância, separabólica, né? Ele diz separabólica, tá bom? Então, ele está usando de paranomásia. Palavras que vão ter sons semelhantes, mas que são palavras diferentes.
Então, a esse tipo de efeito aqui, eu chamo de figuras sonoras, tá bom? Figuras sonoras que atuam no campo da fonética. Palavras com sons parecidos, porém, que são figuras diferentes. O que mais eu tenho aqui? Um exemplo. Exemplo de aliteração, de assonância, volta. Pronto, está aqui os exemplos. Cruz e Souza, em um de seus versos, usou de aliteração, dizendo: ó vozes veladas, veludosas vozes, volúpia dos violões, vozes veladas, vagam nas velhas vórtices velozes dos ventos, vivas, vãs, vulcanizadas. Olha o tanto de V, o tanto de palavras com V que o poeta utilizou para dar musicalidade ao texto, harmonia e fluidez, tá bom? E, ao mesmo tempo, olha só o que acontece aqui. Acontecem rimas internas. Vozes veladas, veludosas vozes, volúpia de violões, vozes veladas vagam nas velhas vórtices velozes dos ventos, vivas, vãs, vulcanizadas. Cruz e Souza, poeta simbolista, e o simbolismo usou muito de figuras sonoras, porque era uma característica do simbolismo. E aqui, como eu coloquei ainda há pouco o exemplo de assonância, o poema de Manuel Bandeira, A Onda. A onda anda. Aonde anda a onda? A onda ainda anda. Ainda onda. Ainda anda. Aonde? Aonde? A onda. Essa repetição de sons vocálicos você chama de assonância. Repetição de sons consonantais você chama de aliteração. A gente faz uma pausa e já voltamos com modalização estilística. Até já.